Então, eu queria contar primeiro para vocês como eu cheguei na Amazônia. E eu vejo uma plateia cheia de jovens, e justamente quando eu estava me formando, né, eu já fazia alguns trabalhos no Rio, mas a gente estava vivendo exatamente uma crise como essa agora. Não tinha emprego nas redações, estava muito difícil. Então, eu passei... Isso era que ano? Foi em 1990. Uhum. Então, eu consultei amigos, professores, e eu teve uma seleção para trabalhar no jornal em Roraima. E eu passei no teste, era um jornal que ia abrir, né? E eu não sabia muita coisa do dono do jornal, quem era, enfim, era uma aventura, né? E eu passei e fui para a Amazônia, primeiro para Roraima. E eu viajei exatamente no dia em que o Fernando Collor confiscou a poupança de todos os brasileiros. Então, inclusive, não cheguei a viajar nesse dia porque minha mãe não tinha como sacar dinheiro. Então, tive que viajar no dia seguinte. Eu também me atrasei um pouco e acabei perdendo a viagem nesse dia. Então, quando eu cheguei em Roraima, tinha um racionamento terrível, né? Tinha o calor era muito forte e também tinha um racionamento muito forte também, era assim, coisa de 40 graus. E na redação a gente ainda escrevia com máquina de escrever e, enfim, as coisas eram muito precárias. E depois, com o tempo, eu fui descobrindo que o dono do jornal era o Romero Jucá, simplesmente hoje o senador da República, né? Ministro e líder do governo, enfim. Descobri depois que ele trabalhou na FUNAI e foi acusado de roubar madeira da terra indígena. E, enfim, fui conhecendo, né, as pessoas. Existiam muitos jornalistas que eram de outros estados que moravam lá. E também fui trocando experiências com eles. E fui conhecendo a realidade da Amazônia. Através desse primeiro jornal que eu trabalhei, que era do estado de Roraima, eu não viajava. Praticamente, a minha cobertura era política, né? Foi um jornal criado praticamente para eleger o Romero Jucá, mas ele perdeu nessa época, ele era candidato a governador. O governador da época que ganhou foi o Otomar Pinto, um brigadeiro, que conseguiu abrir vários bairros em Roraima, inclusive criou um bairro com o nome dele, né? A Pintolândia. Então, ele tinha um curral eleitoral extenso. E lá em Roraima eu conheci um jornalista, que é o Plínio Vicente, que foi de Estadão, uma pessoa que me ensinou muito. Ele era o correspondente do Estadão. E eu ficava fascinada por essa questão da correspondência, né? Como é que eu poderia chegar a ser correspondente? Afinal de contas, eu era só um repórter da área de política. E o Plínio começou a me inserir, né, nesse dia a dia. E surgiu uma pauta para fazer um freelancer para o jornal o Globo, que era justamente a ida do Lula pela primeira vez em Roraima. Ele estava naquela primeira caravana que ele fez, né? Não era das águas, era logo depois que ele perdeu do Collor, né? Aquela situação dramática que vocês acompanharam. Então, eu acompanhei toda aquela viagem dele a Roraima. Ele encontrou os sindicalistas, né, os movimentos todos e tudo. E aquilo assim, me deu assim, uma oportunidade, né, de escrever o primeiro texto para transmitir a matéria. Não existia internet, lógico, não tinha nada. Eu tive que ir para o Correio. No Correio, o funcionário me apresentou a máquina de telex, que era uma coisa imensa, maior do que eu. E ele falou, aí você vai ter que escrever a sua matéria e transmitir, porque o jornal só recebia por telex na época. E depois dessa experiência no Globo, o jornal do Romero Jucá fechou, né? Muitos jornalistas foram demitidos, foi o primeiro passaralho que eu enfrentei. Alguns entraram com ações judiciais, porque ele não pagou os direitos trabalhistas. Eu entrei também nessa ação, recebi 2 anos depois. E voltei para o Rio, mas continuava o mercado muito difícil. Aí voltei para Roraima para trabalhar como correspondente do jornal Globo. Eu passei na redação em Brasília, já conheci algumas pessoas, e aí fui ser correspondente do jornal Globo em Roraima por mais 2 anos. E foi aí que eu tive a grande chance de conhecer realmente a região e de viajar e ver o outro lado das pessoas. Porque a minha visão ainda era muito de estrangeira, ainda tinha muitas críticas e não conhecia mesmo a realidade. E
pelo jornal o Globo, eu fiz algumas viagens bem interessantes e também trabalhei no jornal A Gazeta de Roraima, que era um jornal pequeno de um jornalista chamado Fernando Quintela, que foi nesse jornal que o Plínio também foi editor, aí nós começamos a trabalhar juntos de novo. E eu fiz uma reportagem bem interessante, que foi ao acompanhar a Comissão de Demarcação na Fronteira. Essa comissão, ela ia toda aliás, ela foi acompanhada pelo Exército, mas a gente foi para uma terra indígena, dos Yanomamis, e fomos para uma aldeia chamada Surucucus. Nessa aldeia indígena, eu nunca tinha pisado na aldeia, até então, na aldeia indígena, eu já tinha conhecido os índios na cidade e tudo, mas não tinha ido a uma terra indígena, principalmente de índios isolados. E nós entramos na comunidade, né? Ao lado da comunidade existia uma base do Exército, onde a gente ficou hospedado, digamos assim, era tudo bem rústico, mas a gente foi visitar a aldeia. E quando eu entrei na maloca, uma coisa imensa, assim, fantástica, né? Que eu não me dava conta aonde eu estava entrando, né? Eu só senti uma coisa fria aqui no meu pescoço, né? E era um facão. Facão de um indígena de no máximo 15 anos. E o seu Dilermano, que era o coordenador da Comissão de Fronteiras, me pediu para parar, não fazer mais nada, ficar quieta e voltar, não entrar mais. E depois a gente percebeu, aí depois eu fiquei sabendo que o indígena não queria que eu entrasse porque eu estava com a máquina fotográfica, eu tinha um Olímpicos e eu fotografava tudo. E ele não queria porque os índios Yanomamis têm um conceito de fotografia ainda relacionado à imagem deles que eles questionam muito, né? Até hoje. Não se deve ir para qualquer comunidade indígena fotografar, enfim, tem toda uma autorização que você tem que seguir. E nessa época eu não sabia de nada disso, eu estava acompanhando o pessoal da comissão, né? Então eu fui me dar conta de que eu tinha que ter o respeito, eu tinha que conhecer, ver meus deveres, né, que eu tinha e também respeitar aquelas pessoas. E aí, a partir desse momento eu me interessei pela questão indígena, né? E aí, lá em Roraima, eu fui trabalhar, depois da Gazeta do Mercantil, eu trabalhei na TV Educativa e comecei a acompanhar o conflito dos índios Macuxis, que são os índios que, depois de 20 anos, conseguiram homologar a terra deles, né, que é a famosa terra indígena Raposa Serra do Sol. Eu era uma jornalista que as pessoas, principalmente nas redações, achavam que eu defendia mais o indígena do que o não indígena, porque eu ouvia todos eles, né? Sempre a matéria tinha que ter todos os lados. E chegou um momento que eu era uma das poucas repórteres, talvez a única, que ouvia o índio, o fazendeiro e o governo. Apesar do governador não me dar entrevista, virava as costas para mim, me apontava o dedo, enfim. Mas, ainda em Roraima, eu comecei a cobrir um caso que foi a morte de um conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele foi assassinado por filhos de desembargadores. Esse crime, no início, os envolvidos que foram apontados não eram os verdadeiros envolvidos. Eles estavam... Cátia, só estão pedindo para te ficar um pouquinho por causa da transmissão. Tá. Mais para frente, tá. Desculpa. Então, os envolvidos não eram os verdadeiros acusados, né? E eu fui descobrindo, fui investigando e, enfim, consegui chegar até os verdadeiros mandantes. E aí eu ainda fazia cobertura pelo jornal Globo, cobri o massacre dos índios Yanomamis, né? Só que eu comecei a receber ameaças, então o clima ficou muito pesado. Na época, a minha editora do jornal Globo era a Guaraciaba, a Miriam Guaraciaba, e eu falei para ela, olha, Miriam, está difícil, eu não quero sair da Amazônia, eu quero morar em Manaus. Eu acho que lá eu posso conseguir um emprego e aqui, como o Jornal Globo não éramos funcionários da empresa, eu era freelancer, então eu não tinha direitos trabalhistas. E aí eu fui para Manaus. Em Manaus eu trabalhei no Amazonas em Tempo, trabalhei na TV Cultura e fui depois para o Estadão, onde eu fiquei 7 anos como correspondente, também fiz muitas matérias, mas o jornal que me deu também a grande oportunidade de conhecer a Amazônia, visitar inclusive outros países, né, da Amazônia e da América Latina foi a Folha de São Paulo, onde eu trabalhei por 13 anos.
E na Folha fiz muitas matérias interessantes e, inclusive, viajei para a região de Rondônia, onde eu pude cobrir o massacre dos garimpeiros, né, pelos índios Cinta-Largas. Consegui falar com as mulheres Cinta-Largas, elas me contaram a versão delas daquele fato, por que aconteceu aquele crime tão bárbaro, e, na verdade, as mulheres estavam sendo exploradas pelos garimpeiros, né? Existia assédios, estupros, né? Então, eu sempre me interessei muito pelo lado pessoal, na entrevista, na reportagem. Às vezes é difícil, porque a Amazônia ela tem um tempo dela. O Euclides da Cunha já falava isso há séculos atrás. Tinha um tempo, né? Você não pode chegar num local, ainda mais uma terra indígena, e achar que naquele momento, em um dia, você vai conseguir tudo. É muito difícil. Você tem que ter a paciência e tem que deixar a pessoa confiar em você primeiro, né? Elas precisam confiar em você para você poder tirar aquilo que você quer de uma forma honesta, né? E que aquele relato dela, né, o dele, seja o mais verdadeiro possível. Então, na Folha, eu fiquei até 2013, quando houve um passaralho, eu fui demitida. E, como o Bruno falou, eu sempre acreditei no jornalismo, sempre fui apaixonada. Eu até pensei em voltar para o Rio, né? Voltar a morar, porque a minha família faz tempo que eu estou longe, minha mãe mora lá, enfim. Mas foi quando eu me juntei com a Elaís Farias e a Liege Albuquerque. Nós fundamos a Amazônia Real justamente naquele momento em que o país enfrentava aquelas manifestações, e a gente viu ali, dentro da manifestação, apesar de ser em Manaus distante, existia uma manifestação de 100 mil pessoas, e a gente via que as coisas aconteciam e a imprensa não dava exatamente o que acontecia. Mas a gente teve um tempo para poder construir o site, né, que é o amazoniareal.com.br, depois vocês podem visitar. E ninguém sabia que modelo de negócio seguir, como ia ser, se ia ser empreendedorismo, não. Enfim, eu fui buscar conhecimento, eu fui fazer um curso do Sebrae, super simples, e como você abre sua empresa. Descobri que as normas do comércio brasileiro permitem que você abra uma agência de notícia, que você tenha um provedor, que você tenha uma produção de fotografia, tudo registrado. Eu peguei uma parte da minha indenização da Folha, investi no projeto, praticamente durante um ano a coisa foi assim. E a gente tem uma pequena redação, temos colaboradores que são nossos colunistas, que são vários especialistas que falam da Amazônia. Hoje são 12, ainda tem gente batendo na porta, querendo escrever, e a gente fica trocando os colunistas. E temos os colaboradores nos estados, a gente tem gente em Belém, em Rondônia, em Roraima. Nosso próximo passo é conquistar mais pessoas dos outros estados, são 9 na Amazônia. E, em relação ao modelo de negócio, eu cheguei a consultar o professor Rosenthal, o que a gente faria, né? Ele me disse uma coisa muito simples: vender agora é impossível, você mostrar a cara de vocês. Ninguém vai comprar, o mercado publicitário não vai bancar isso. Então, tem que fazer. Então, a gente fez. No primeiro ano, com mais ou menos uns 8 meses atrás, a gente conseguiu o financiamento da Fundação Ford, que é relacionado à mídia e liberdade de expressão. A gente tem esse projeto. Esse projeto consegue bancar as grandes reportagens. A gente tem já 2 grandes reportagens especiais, com viagens, né? Uma, inclusive, foi premiada em vídeo pela Rádio Tudo. E agora estamos fazendo mais 2 reportagens. A gente trabalha não só com os temas específicos, né? Meio ambiente, a questão agrária, a questão indígena, mas a gente também trabalha com questões de segurança, como o tráfico de pessoas, o narcotráfico. A gente trabalha com a exploração sexual de crianças, que é um tema que eu sempre gostei muito e sou muito envolvida com isso. E estamos preparando uma reportagem sobre esse tema, o tráfico de pessoas, voltada a essa questão dos homossexuais, né, que tem uma rede muito forte nas cidades do interior, né, como Maranhão, Amazonas, Pará. E eles vêm para São Paulo e são explorados, alguns vivem em cárceres privados. Então, a gente está investigando isso. E é isso.